volta aqui com Bem Assim, pessoal. E agora, para a gente dar uma continuidade nesse nosso papo sobre informação, porque sempre tem que ter, né? Sempre. Olha só, gente, muita gente sofre, né, com dor de cabeça, mas você sabia que elas se manifestam de diversas formas e com variados sintomas? Pois é, quem está aqui com a gente hoje para esclarecer sobre esse assunto, contar tudo aqui sobre dores de cabeça, é a neurocirurgiã Jeane Pereira, que já está aqui comigo do meu lado. Muito bom dia, doutora Jeane. Bom dia a todos. Meu nome é Jeane Ricardo, sou neurocirurgiã. E hoje a gente veio aqui para discutir um pouquinho sobre dores de cabeça, né? Diferenciar as dores de cabeça, a cefaleia, que é como a gente chama, né? A cefaleia ela pode ser primária e pode ser secundária. Então, a cefaleia primária é a mais comum, é a que, assim, que o paciente mais comumente reclama, né? E possui. E as cefaleias secundárias é um número bem menor, é o que chega para a gente, né, no consultório de neurocirurgia, são as cefaleias secundárias. Porque essas cefaleias secundárias, elas têm uma causa, né? Elas têm uma causa. Então, essas causas da cefaleia secundária pode ser uma virose, pode ser um tumor cerebral, pode ser um aneurisma cerebral, uma meningite, uma encefalite. Então, essa cefaleia é devido a um problema semelhante a esse, tá? As cefaleias primárias, que são as mais comuns, né? As dores de cabeça tipo enxaqueca, que é uma cefaleia crônica, que acomete um número grande de pessoas e que, assim, que faz com que essas pessoas muitas vezes não consigam trabalhar adequadamente, não consigam ter uma vida social adequadamente devido ao quadro de dor. Muitas vezes as pessoas até não valorizam, né, a dor do outro. Sim. Acham que é uma reclamação. Frescura, né, uma muitas vezes dizem isso, que é frescura, que não quer trabalhar, mas a enxaqueca é um mal, né, que causa dor ao paciente e que precisa ser avaliado por um neurologista clínico e precisa ser controlado, tá? Esse paciente já existe tratamento, tanto o tratamento profilático, que evita que o paciente tenha essas dores de cabeça, e existe o tratamento abortivo, que é o tratamento que vai cuidar da dor naquele momento, tá? O tratamento adequado para esse tipo de dor de cabeça, que é a enxaqueca, que é tão comum. Certo. Daqui a pouco eu queria que a gente falasse sobre as secundárias, doutora. Sobre essa primária, então, no caso, a gente pode encaixar também nela a enxaqueca, né? A enxaqueca. Como diferenciar? Podemos encaixar a enxaqueca, podemos encaixar a cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça também muito comum, as cefaleias insalvas, essas são as principais. Certo. Como diferenciar uma cefaleia dessas, digamos, mais comuns, não sei se a gente poderia falar assim, de uma enxaqueca que, como a senhora falou, é algo mais crônico, né? Algo mais pesado. A cefaleia tensional, tá? A cefaleia tensional, ela costuma ser uma dor mais em peso, uma dor contínua, mas que não atrapalha tanto as funções do paciente no seu dia a dia, tá? Uma dor de cabeça que também atrapalha, mas assim que não impede o seu trabalho, não impede. A enxaqueca, ela costuma ser hemicraniana, de um lado do crânio, né? Ela costuma ser pulsátil, ela pulsa, lateja. O paciente comumente relata que vem acompanhada de náuseas ou de vômitos. Os pacientes costumam reclamar também de aversão à luz, tá? Que a gente chama de fotofobia, aversão a cheiros, aversão a barulhos, tá? Então eles reclamam que o barulho incomoda, que o barulho é um ponto de gatilho para iniciar a dor, tá? Existem alimentos que muitos pacientes perguntam: então já que a senhora está falando que eu tenho enxaqueca, eu não posso mais comer chocolate. Não é assim. Você precisa conhecer o paciente, você precisa avaliar quais os alimentos que podem estar sendo gatilhos para o início dessa dor de cabeça, tá? Então, alguns alimentos como chocolate, como queijo, como bebidas como o vinho tinto, podem ser gatilhos para o início de uma dor. Certo. Mas
não quer dizer que seja, por exemplo, o vinho tinto seja um gatilho para a minha enxaqueca, não será a sua. Então, eu preciso conhecer a sua enxaqueca e o neurologista clínico vai tratar a sua enxaqueca de acordo com o que você relaciona, né, de início de gatilho para a sua dor. Doutora, duração da enxaqueca é normal, digamos, é comum que essa enxaqueca ela dure mais de um dia? Que eu já ouvi falar sim, relatos né, de pessoas. O paciente pode ter uma crise de enxaqueca, porque a enxaqueca não só vem com dor de cabeça, né? São vários sintomas. Então, ele pode demorar 4 horas de enxaqueca, mas pode demorar 3 dias, uma dor de cabeça persistente, que impedem a sua vida diária, né? O que você costuma fazer no dia a dia. Tem como prevenir? Qual que é o tratamento também para essas dores de cabeça primárias? Certo. As dores de cabeça primárias, elas inicialmente são vistas pelo clínico geral, tá? O clínico geral avalia o paciente e muitas vezes, quando essa dor de cabeça é contínua, é uma dor de cabeça que está se repetindo com uma frequência maior que 2, 3 vezes no mês, ele encaminha para o neurologista clínico. Aí o neurologista clínico, ele vai fazer uma avaliação dessa dor de cabeça, quantas crises esse paciente está tendo por mês, e aí vai avaliar se é necessário o tratamento profilático, que existe várias medicações que a gente utiliza para tratar, para fazer a profilaxia dessa dor, ou se esse paciente precisa só tratar a dor de cabeça no momento que a tem, tá? Dependendo do número de crises e de outras avaliações. O neurologista clínico, quando é um caso que existe alguns sinais de alerta, tá? Informando, por exemplo, o paciente tem febre, então esse paciente precisa ser avaliado. Se isso não é uma cefaleia secundária, se não é uma meningite, se não é uma encefalite. Se o paciente queixa que eu tenho dor de cabeça e o lado do meu corpo fica paralisado, precisa avaliar se esse paciente não é portador de um tumor cerebral, que também o sinal, um dos sinais do tumor cerebral é a dor de cabeça. Outro sinal de alerta que é comum é que o paciente já tem dor de cabeça, por exemplo, tem uma enxaqueca crônica, mas chega na emergência dizendo: essa foi a pior dor da minha vida. Essa dor precisa ser avaliada. Isso é um alerta, porque a mudança do padrão da dor significa que não é uma crise de enxaqueca, pode ser, por exemplo, uma hemorragia cerebral, que é sinal de um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, ele não costuma dar sintomas, tá? O paciente não vai saber quando tem aneurisma cerebral. O que acontece? Quando o aneurisma rompe, ele vem com uma cefaleia intensa, súbita. E isso é assim, o paciente diz ao médico: olha, eu estava bem, de repente a cabeça parece que ia explodir, é uma dor intensa, é muito diferente da dor de cabeça comum. Outra coisa que é relacionada também, que a gente sempre investiga, é a cefaleia orgásmica. A cefaleia que o paciente tem durante o orgasmo. Por quê? Porque essa cefaleia também é um sinal de alerta que a gente precisa pesquisar aneurisma cerebral também. A doutora falou sobre aneurisma, né? Eu tenho aqui um dado que é bastante interessante. Os aneurismas, eles atingem mais de 6 mil pessoas atualmente só aqui no Brasil. E é uma das formas mais graves de dor de cabeça grave, né? Secundária, como a doutora estava falando, a doutora Jeane. Então, estava até falando também sobre essa questão do alerta. É preciso estar bastante em alerta, né? Para não ser mais uma vítima do aneurisma. O aneurisma, ele sempre é fatal, doutora? Não, nem sempre é fatal. O paciente que tem a cefaleia intensa, súbita, é uma cefaleia de alerta, é uma cefaleia que precisa ser investigada, e ele chegando na emergência vai ser submetido a exames complementares que vão avaliar essa dor de cabeça, tá? Encontrando
sangramento nessa tomografia, por exemplo, hemorragia, que a gente chama de hemorragia subaracnoide, é uma hemorragia difusa no cérebro. Então, a gente vai investigar com o exame, que é o exame padrão ouro, que é a angiografia cerebral, descobrindo esse aneurisma, vai tratá-lo. Muitos pacientes fazem um tratamento que pode ser tanto o tratamento endovascular, que não precisa abrir a cabeça, ou tratamento aberto, né? A cirurgia aberta, que resolve o aneurisma cerebral. Existem pacientes que já chegam em quadro gravíssimo por aneurisma cerebral? Infelizmente sim, mas um número grande de pacientes se faz o diagnóstico preciso e se trata o doente de aneurisma cerebral. E ele consegue viver perfeitamente. Que bom. Doutora, no começo da entrevista a senhora falou sobre a meningite, né? Ela também causa dores de cabeça e aí também precisa ficar o alerta. Com certeza. A dor de cabeça que o paciente refere, que é uma dor de cabeça que vem acompanhada de febre, que vem acompanhada de uma rigidez na região cervical, que a gente chama rigidez de nuca, que aparece lesões na pele. Então, são alterações que a gente sempre investiga a meningite. Aí a gente faz outros tipos de exames complementares, que vai descobrir infecção nesse líquido, né, que recobre o cérebro. O que é interessante, que a gente já consegue perceber, doutora, é que para cada um, né, dessas doenças, desses fatores, tem sinais, tem sintomas bastante específicos, né? Sim, existem esses sinais e sintomas bem específicos. Outra coisa que chama a atenção são os pacientes maiores de 50 anos. Então, o paciente me chega dizendo, olha, eu nunca tive dor de cabeça e agora estou com dor de cabeça. É uma dor de cabeça que a gente costuma sempre investigar também. Doutora, os tumores, né, de cérebro, de cabeça, como é que são essas dores? Assim, vamos reforçar para o pessoal de casa para que eles fiquem bastante atentos a esses sinais. As dores de cabeça por tumor cerebral, ela é uma dor de cabeça que comumente o paciente diz que elas são mais matinais, eles costumam acordar com dor de cabeça, tá? E essas dores de cabeça relacionadas ao tumor cerebral muitas vezes vêm acompanhada de vômitos, tá? O paciente com tumor cerebral também pode apresentar quadro confusional, tá? Depende muito da localização dessa lesão cerebral. Se o tumor cerebral está numa região frontal, o paciente pode apresentar um quadro confusional, mudança do comportamento. Se o paciente apresenta em outras regiões, tipo a região temporal ou até mesmo a frontal, o paciente pode apresentar crises convulsivas, tá? Além da dor de cabeça, pode apresentar convulsão, que é outro sinal de alerta para o tumor cerebral. Então, isso varia muito da região do cérebro que esse tumor está inserido, tá? Se na região occipital do cérebro. Então, o paciente muitas vezes diz, eu estou tendo muita dor de cabeça e não estou enxergando bem, tá? Então, depende da localização da lesão, do tipo desse tumor e a sintomatologia vai ser apresentada assim. Doutora, nós vivemos em uma época em que parece que a nossa rotina está cada vez mais intensa, né? E a gente acaba o quê? Se estressando muito. O estresse, ele também, quando é assim, né, em grande, em volume, ele também pode ocasionar dor de cabeça? Pode sim. As dores de cabeça, elas podem ser iniciadas, o estresse pode ser um fator de gatilho, um ponto de gatilho para causar dor, tá? Então, a cefaleia tensional, como a gente falou, muitas vezes o paciente tem tensão na musculatura paravertebral, a região cervical tensa, e que causam dor e que perpetuam essa dor. Muitas vezes, se você faz a analgesia, faz a medicação para dor para esse paciente, você muitas vezes faz tratamento profilático, mas é necessário um tratamento conjunto, um tratamento multidisciplinar. Esse paciente precisa ser acompanhado muitas vezes para fazer um tratamento psicológico que resolva esses problemas que estão iniciando essa dor, né? que estão sendo os fatores causais da dor. Pra gente fechar. E a gente sempre orienta isso, que o paciente tem esse tratamento multidisciplinar. Bastante importante. Para a gente fechar, doutora,
Quais são aquelas dicas principais? Tem como se prevenir essas dores de cabeça? Tentar levar uma vida mais leve, não sei. Cuidar da alimentação, atividade física, tudo isso ajuda? Quais as dicas? Ajuda. O paciente portador de enxaqueca, ele já sabe que tem uma enxaqueca, então esse paciente, ele precisa, então ele costuma ter conhecimento da sua dor. Alguns pacientes sabem que o sol, a claridade excessiva lhe causa dor, então a gente orienta que use óculos escuros, que use chapéu quando vai sair. O paciente que observa que o vinho tinto é um ponto de gatilho para dor, a gente sugere uma mudança para que não beba o vinho. O chocolate, o queijo, as comidas chinesas que têm, né, fatores que causam que são também pontos de gatilho para essa dor, a gente orienta de acordo com cada tipo de dor de cabeça. E o fator estresse, né? A vida estressante, como você falou, que é cada dia mais comum. Queremos coisas demais, isso, né? A gente é uma insatisfação constante, né? Exato. E essa insatisfação do querer sempre mais, do querer trabalhar, estudar, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado, né? Isso. Então, essa correria também causa mal-estar na gente. Às vezes a correria nem compensa, tá? A gente acaba atingindo a nossa saúde, né, doutora? E encontrando a doença, né? Isso, exato. Doutora Jeane, contatos, redes sociais, pessoal que está aqui nos assistindo, que gostou dessa nossa conversa, que quem sabe até está aí com algum sinal, algum sintoma que precisa, que já ficou em alerta depois desse nosso bate-papo, como é que eles podem te encontrar? Meu consultório é no Day Square, a sala 925, o telefone é 3028 5054. No Instagram é Jeane4117. Pronto. Vai lá no Instagram dela ou até mesmo Day Square, sala 925 e procura lá a doutora Jeane, tá? Doutora Jeane, muito obrigada pela sua presença a vocês, aqui. Muito boas informações. Que bom, bom dia. Bom dia. Só um minutinho, deixa eu fazer o seguinte, olha só, pessoal, você não vai sair daí não, tá? Fica aí, que ainda tem muita coisa boa pra rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu tô de volta pra gente falar sobre aleitamento materno, né? Estamos no agosto dourado, a gente tá falando muito sobre esse tema e é claro, aqui no Bem Assim nós vamos falar mais já já. Fica aí, volto já.